Ei, Duda, e aí, como que você tá, sua linda? E outras meninas, se por acaso alguém mais estiver vendo esse resumo que a Duda me pediu. Eu estou fazendo o resumo da lição da semana passada, né? A gente iniciou o capítulo 4 do livro, né? Então, assim, a Duda me pediu um resumo e eis-me aqui. Me perdoa, Dudinha, porque eu não consegui entregar esse resumo para você na segunda-feira. Eu disse que eu faria até na segunda, mas infelizmente não consegui. Às vezes tem muitas coisas para fazer, muitas correrias, muitos cursos, e eu tô trabalhando de casa também online, então eu tinha muitas coisas para entregar lá do meu trabalho. Então, enfim, não consegui. Me perdoe, tá bom? E vamos seguir aqui. A gente iniciou o capítulo 4, Duda, as mentiras sobre Deus. Então eu disse na semana retrasada que a gente iria começar os capítulos seguintes seriam para combater as mentiras em que as garotas mais acreditavam lá nos Estados Unidos. Lembra? As 25 mentiras. E glória a Deus que a autora super começou pelas mentiras em que as garotas acreditavam sobre Deus. E eu achei assim muito bom, porque se a gente quer fluir no Senhor, a gente não pode ter nada entre nós e Deus. Lembra que eu compartilhei que eu cresci com uma mágoa de Deus porque ele havia levado meu pai e tal? Lembra que eu compartilhei isso? Então, assim, isso me impediu, isso foi uma barreira para eu ter um relacionamento com Deus. Então eu não tinha um relacionamento com Deus de filha. Para mim ele era Deus e só, né? E isso me atrapalhou muito na vida. Eu tomei muitas decisões erradas por não ter um relacionamento com meu pai, com o seu pai. Amém? E em nome de Jesus isso não vai acontecer com vocês. E aí eu comentei com as garotas, né? A gente teve um bate-papo antes de eu entrar no capítulo 4, porque eu achei super necessário pontuar algumas coisas com vocês. Eu quero, assim, que vocês, do fundo do meu coração, eu desejo, eu oro para que vocês aproveitem muito esse capítulo 4, que é as mentiras, combater as mentiras que talvez você tenha acreditado sobre Deus, porque isso vai fazer você fluir, isso vai fazer com que você voe no Senhor. E isso é de extrema importância. E às vezes você vai poder mexer em gavetas lá no seu interior que você não quer. Porque para ser curada a gente precisa mexer nessas gavetas. Não há outra forma. Ah, Sol, mas eu não tenho problema nenhum, eu não tenho nenhuma mágoa, eu não tenho nada. Você vai ver ao longo do capítulo. Porque o Senhor vai trazer revelações. Lembra que eu também disse que às vezes tem muitas coisas que a gente não consegue lembrar? Pois é, então ore, busque o Senhor, que se houver algo lá no seu íntimo que precisa de cura, Ele vai trazer à tona para ser curada, porque a gente não pode viver com uma casca de um machucado, aquela aparência de que está sarado. Se você arrancar aquela casca, a ferida vem à tona. É como um sepulcro caiado, sabe? Por fora lindo e maravilhoso e por dentro ossos, né? Podridão. A gente não pode viver assim. E isso pode acontecer. Tem pessoas no púlpito assim, né? Que precisam de ser curadas, que precisam ser tratadas. E que não permitem o Senhor mexer lá no fundo, porque dói, é difícil, não é fácil. Mas para ser curado é necessário, é de extrema necessidade. Se você quer ser curada, você precisa mexer naquelas caixas, abrir aquelas gavetas que a gente não quer mexer, para que lá naquele grande dia, abre aí, por favor, em Mateus capítulo 7, a gente vai ler o versículo 22 e 23, porque muitas pessoas chegarão lá naquele dia e o Senhor dirá assim, ó Duda e outras, se por acaso tiver mais alguém assistindo aí, para que o Senhor não diga para você lá naquele grande dia. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente,
Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O fato do Senhor estar usando a nossa vida não quer dizer que nós seremos aprovados por Ele ali naquele grande dia. Isso não quer dizer que a gente vai ser aprovada. Amém? Então isso é muito sério. O fato da gente estar num púlpito, da gente estar num evangelismo, da gente estar cantando, da gente estar ministrando, da gente estar à frente de algum trabalho, não quer dizer que o Senhor nos aprova. Amém? Então a gente precisa deixar Ele fazer em nós primeiro, para depois Ele fazer através de nós. Amém? Em nós, para depois Ele fazer através de nós, porque como eu disse, eu repito, o fato dele estar nos usando, Duda, não quer dizer que nós seremos aprovados por Ele. Não quer dizer. Deus usou até uma mula, né? Ele não vai usar a mim. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, o que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Deus. Mas isso não significa que eu sou aprovada. Eu preciso deixar Ele tratar em mim, Ele mexer em mim, para depois Ele fazer através de mim, para que lá naquele grande dia a gente diga como Paulo. Abre para mim, por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, tá lá no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, para que a gente possa dizer lá naquele grande dia, assim como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, ele combateu, ele fez aqui nessa terra o que o Senhor planejou que ele fizesse e não o que ele queria fazer. Ele aceitou os planos de Deus que são superiores, que são mais altos, que são melhores. Ele confiou no Senhor. Combati o bom combate, terminei a corrida. Terminou, mas não terminou de qualquer jeito. Ele guardou a fé, ele foi fiel até o fim. Então que eu e você possamos dizer isso lá naquele grande dia. Amém? Fomos aprovadas por Ele. Então assim, é muito importante. E esse capítulo, ele vai ser fundamental para que, se por um acaso tiver alguma coisa entre você e Deus que precisa de cura, que precisa ser tratado, abra-se para isso. Permita a cura dele. Amém? Porque ele quer fazer. Mas nós precisamos permitir. É aí que está o livre-arbítrio. Amém? Se eu não permitir, ele não fará. Eu sou a única que posso impedir o agir de Deus na minha vida. A única. E você também é a única que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Sempre quando eu oro, sabe? Principalmente quando eu sofria muito com as questões sentimentais da vida, né? Eu sempre orava: Senhor, me defenda de mim. Senhor, me defenda de mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Então, se por um acaso eu agir com insensatez, sabe? Se por um acaso nessa área que é a minha fraqueza, e Satanás sabe que é a minha fraqueza, não permita que eu caia. Me defenda de mim, não permita que eu seja guiada pelos meus sentimentos, Senhor. Tire do meu caminho, me liberte. Me defenda de mim, Jesus. E até aqui ele tem feito isso, para a glória dele, porque muitas vezes eu quis entrar numas furadas aí, sabe, garotas? Ao longo do tempo eu vou compartilhando mais com vocês, amém? Mas ele tem me defendido de mim. E eu louvo a Deus por isso, porque ele é bom, ele é fiel, ele é misericordioso, independente de mim. Amém? Então agora a gente, dito essas coisas, agora a gente vai entrar no capítulo 4. As mentiras sobre Deus. E como eu fiz eu precisei falar essas coisas com as garotas, então a gente só
combateu apenas uma mentira, porque também teve o louvor, né? Também teve a dinâmica e tal, né? Então, assim, eu vou tentar pôr aqui, Duda, o louvor que eu coloquei para as garotas, porque é importante, embora seja só uma gravação, mas é importante que você entre nessa ai, glória a Deus. Ai, Deus é tão bom aqui, ó. O Espírito Santo é perfeito. A música que eu coloquei para elas ouvirem, veio assim, ó, aqui na tela do YouTube. Aleluia, Deus é sempre bom. Então, assim, para que a gente entre aí nessa mesma atmosfera, sabe? Para que você seja curada por Ele, sabe? Para que você aceite isso, se abra para o agir dele. Vamos começar aqui declarando que ele é um bom pai. Amém? E aí logo em seguida eu entro no capítulo 4, tá bom? Bora lá. Louve ao Senhor. Não avance esse vídeo. Flua em tudo que tá aqui, porque tudo é para o teu bem, tá bom? Então flua aí com esse louvor que eu vou fluir daqui, tá bom? Vamos lá. Aleluia. Tu és um bom, bom pai. Quem tu és, quem tu és, quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aleluia. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu Obrigado, sou, Jesus. é quem eu sou. Tu és um bom, bom pai. Ai, Senhor, obrigado, Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor é bom. Aleluia. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Sim, tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Tu és perfeito em tudo que faz. Obrigado, Tu és Deus. Obrigado, perfeito Pai. em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz para nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar. Paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chama pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor.
quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, mas o Senhor cuida de nós. Senhor, eu te peço, Deus, que venha sobre cada menina que está assistindo esse vídeo, Senhor. Toca no coração delas, toca no mais íntimo do ser delas, Senhor. Com a tua mão poderosa, Pai, e cura o que precisar ser curado, Senhor. Traga à tona o que precisar ser revelado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É isso que eu peço e eu já agradeço, porque eu creio que o Senhor está aqui nos ouvindo. Porque a tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem unidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Não é pelo nosso merecimento, porque nós não merecemos, mas o Senhor é bom. E a tua misericórdia dura para sempre. É isso que a tua palavra diz. Então nós agradecemos, Senhor, no santo nome do teu Filho Jesus, o nome que está acima de todo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Capítulo 4. As mentiras sobre Deus. Mentiras sobre Deus. Antes, a autora, ela trouxe algumas recomendações, tá, Duda? Então, eu vou ler primeiro sobre o capítulo, as recomendações da autora. Eu já fiz as minhas e agora a gente vai iniciar o capítulo com algumas recomendações da autora, tá bom? Então, vamos lá. Mentiras sobre Deus. Algumas regras básicas. Primeiro, não espere encontrar resposta para todos os problemas da sua vida. Você não vai achar aqui um passo a passo. Aqui é o início de um relacionamento com Deus. Amém? Não é uma regra, não é um passo a passo. Não espere isso desse livro. Amém? Nosso objetivo é apenas tratar de algumas mentiras em geral mais aceitas por garotas cristãs hoje em dia. Na última sessão do livro, vamos ensiná-la a enfrentar aquelas de que não tratamos aqui. Segunda regra, não espere um guia passo a passo para vencer as mentiras que a afligem. Não vamos tratar de nenhuma dessas mentiras em detalhes. Nosso objetivo é apenas lhe dar uma visão geral do tipo de ideias que podem causar estragos em sua vida. Amém? Terceiro, prepare-se para ser questionada. Prepare-se para ser confrontada. Amém? Sua primeira reação a algumas dessas mentiras pode ser: eu não acredito nisso. No entanto, aquilo em que realmente acreditamos não se revela pelo que dizemos, mas pelo modo como vivemos. Só porque você conhece a verdade não significa que você acredita nela. Você precisa se perguntar: será que eu vivo como se acreditasse nessa mentira? Quarta regra, consulte a Bíblia sempre. A Bíblia é que é o nosso manual, é a palavra de Deus, amém? Consulte a Bíblia. Não se baseie apenas em nossa palavra ou de qualquer outra pessoa para saber o que é verdade. Talvez você discorde de nós em alguns pontos. A questão não é o que nós pensamos ou o que você pensa, mas o que Deus pensa.
Aprenda a analisar, a avaliar tudo através do crivo da palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que é o nosso manual, que é a nossa base. A gente não vive... Desculpa, Duda, porque eu tenho uns problemas aí com o nariz, sabe? E aí eu dei uma choradinha, então aí acontece esses problemas de fungação. Me perdoe. Quinta regra: interaja com outras garotas. Interaja com outras garotas. Isso irá fazer com que você veja que não está sozinha. Outras garotas passam pelos mesmos problemas. Mas procure também por mulheres cristãs confiáveis, maduras espiritualmente e que amem a Deus. As outras garotas da sua idade, elas vão servir para você falar assim: poxa, glória a Deus, não é só eu que estou passando por isso, eu posso compartilhar as minhas dificuldades com outra e não me achar que eu sou a última das pecadoras ou fraca ou qualquer coisa. Muitas pessoas passam pelos mesmos problemas que nós, pelas mesmas dificuldades, né? E isso é bom, a gente se apoiar um no outro. Mas na hora de tomar decisões, na hora de aconselhamento, procure uma pessoa madura, uma pessoa que ame a Deus, uma pessoa que não vai te dar um conselho segundo a emoção, seguindo os sentimentos, mas seguindo a palavra de Deus. Amém? Então, a primeira mentira, vamos entrar agora na primeira mentira. A primeira mentira sobre Deus, em que as garotas acreditam. Mentira número 1. Deus não é o bastante. Vou repetir. Deus não é o bastante. Poucas de nós acreditamos nessa mentira. Mas se eu te perguntasse: Deus é o suficiente para você? Deus é o bastante para você? O que você diria? Provavelmente eu e você diríamos: claro, Deus é o suficiente. Claro que Deus é o bastante. Ui, claro que é. Né? A nossa boca diria isso. Agora, uma coisa é o que nós dizemos com os nossos lábios e outra coisa é isso ser evidenciado em nossas vidas, né? Será que aquilo que eu falo, eu vivo? Né? Então, assim, é bem diferente. Uma coisa é eu falar e uma coisa é eu viver aquilo que eu falo, né? Quando você está com raiva, uma pergunta para você refletir. Quando você está com raiva ou briga com alguém, a quem você recorre? A primeira pessoa que você recorre quando você está com raiva ou que você briga com alguém, quem é a primeira pessoa que você recorre? Em quem você deposita a sua confiança para compartilhar os seus problemas? Você recorre à comida? Talvez é uma fuga, talvez é um escape. A bebida, a remédios, a compras, sai aí comprando até o vento, né? Nossa, eu preciso ir no shopping, né? Você recorre ao trabalho, aquelas pessoas que trabalham muito, né? E aí mergulham no trabalho porque não querem ficar pensando muito, resolver, então é melhor fugir dos problemas do que resolver os problemas. Então, ao que você recorre quando você precisa? A quem nós temos recorrido? Em quem temos depositado a nossa confiança? A nossa resposta, Duda, para essas perguntas que eu fiz, se Deus é o bastante, se Deus não é o bastante, a nossa resposta aqui quando eu perguntei a quem eu recorro no momento da tribulação, da dificuldade, a minha resposta a isso denuncia se eu estou
verdadeiramente achando que Deus é o bastante. Se aquela primeira resposta de que Deus é o suficiente, claro, Sol, Deus é o suficiente, hello. Então, a minha resposta dessas outras perguntas, essas respostas denunciam se aquela primeira resposta é verdadeira. Porque se eu corro por telefone, se eu corro por WhatsApp, se eu corro para minha mãe, se eu corro para comida, para qualquer outra coisa, antes de ir primeiro aos pés do Senhor, é porque eu não acho que Ele é o suficiente. Concorda? Então, o que eu respondi das perguntas seguintes denuncia se eu estou verdadeiramente achando que Deus é o suficiente. Amém? Então, a minha atitude é que vai dizer isso, né? Não é o que sai da minha boca. Aí agora eu vou ler uma parte aqui que a autora diz, né? Abre, por favor, antes de eu começar a ler aqui o que a autora diz, abre, por favor, em Salmos 73, versículo 25. Salmos 73, versículo 25. Diz assim: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Amém, glória a Deus, a palavra é linda, né? Agora a autora diz assim: Deus é o suficiente, Ele vai suprir suas necessidades e quer ser seu confidente mais íntimo. Ele é o único que pode curar seu coração partido, é o único que pode animar, orientar e proteger você. É o único que pode fazê-la sentir-se segura quando os outros falham com você. É o único que pode fazê-la sentir-se valorizada, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Ficamos conhecendo melhor nossos amigos quando passamos mais tempo com eles. O mesmo se aplica à amizade com Deus. Quando passamos tempo lendo e meditando no que Ele nos diz em sua palavra, ou quando oramos ou nos encontramos com outras pessoas para adorá-lo ou estudar a Bíblia juntos, nossa relação com Ele se aprofunda mais. Quanto mais você conhece a Deus, mais percebe que Ele é tudo o que você precisa. Não há nada de errado em ter amigos, notas altas, ser boa nos esportes, ter roupas bonitas e uma família feliz e saudável. Deus talvez nos abençoe com todos esses presentes e outros mais, mas nada disso pode satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. E esses presentes, na verdade, só têm sentido quando nossa relação com Deus é o centro da nossa vida. Então, Duda, a gente pode ter assim tudo isso. Eu posso ser uma mulher cheia do dinheiro, ô glória, ter uma conta bancária com milhões lá, né? Eita, recebo. Mas isso não me garante satisfação, preenchimento, plenitude. E eu falo isso assim de experiência própria, Duda, porque às vezes você vai num asilo, porque eu fazia muito evangelismo antes da pandemia, né? Eu sou, né, de um ministério que chama Curando com um Sorriso, então a gente vai em asilo, vai em hospitais, né? E orfanatos e tal. Então, às vezes, quando você chega num orfanato, num asilo, principalmente, porque as pessoas vivem naquela condição de abandono, né? Num asilo, num orfanato. Então, você vê ali muitas pessoas. E quando no meio daquelas pessoas depressivas, tristes, você vê pessoas felizes, Você pode ir lá, que Jesus está na área. Você pode ir lá, que Jesus está ali, ó, trazendo plenitude. Porque, aparentemente, elas não têm nada. Elas vivem no abandono, na rejeição. Mas elas são pessoas felizes, da boca delas flui palavras de vida.
Amém? Por quê? Porque o que traz preenchimento é como a autora diz aqui, não é eu ter roupas caras, ter muitos amigos, ter uma família maravilhosa, aí eu ter um cabelo top, eu ter um olho azul como a Duda. Né, a Duda? Eu sou apaixonada com a Duda, com esse olho lindo dela. Enfim, não é isso que traz plenitude. É a presença de Deus. Amém? Então é a presença de Deus que nós precisamos ter, porque às vezes eu não conheço pessoas ricas, né? Muito ricas. Mas você pode ir lá, muitas pessoas ricas que suicidam. Por quê? Aparentemente elas têm tudo. Por que se suicidam? E hoje em dia é cada vez maior o número de suicídio. Ele não é divulgado, mas o número de suicídio, ele é muito grande. E não é só pobre que suicida. Eu acho que pobre é o que menos se suicidam. Eu não tenho essa estatística, isso é uma coisa que eu acho. Mas por que um rico tira a sua própria vida, chega num nível de angústia a ponto de tirar a sua vida? Porque não tem plenitude, porque a plenitude não está nas coisas, a plenitude está em Deus, está em nosso Pai. Amém? Então a gente precisa se encontrar nele. Amém? Beijão. Agora, a partir do próximo encontro, a gente vai entrar na segunda mentira sobre Deus, em que talvez você tenha acreditado ou está acreditando, né? Então, a primeira mentira é que Deus não é o bastante. E Deus é o bastante. Amém? Deus é o suficiente. A gente só é completa, plenas nele. Amém? Beijão, amo você. Amo vocês, né? Porque talvez não é só a Duda que esteja me vendo aqui. Então, amo vocês. Fiquem com Deus e eu espero vocês lá. Agora é domingo, né? Domingo às 10 horas da manhã. Não vão dormir mais do que a cama, hein? Hello! Tô esperando vocês. Beijão. Tchau. Fiquem com Deus.